Chegando. Fechando aqui meu microfone. Tá certo. Pessoal, eu postei ontem materiais dos outros dois tipos de modulações, a matéria, os conteúdos para a gente estudar nesse trimestre são principalmente modulações, né? Claro, tem as partes de multiplexação e os conceitos de frequência que a gente vê através das canalizações também. Eu coloquei algum texto e as referências do livro do Hyken para as modulações digitais. Dois tipos de modulações. As modulações que transmitem em banda, né, então em frequências altas, sinais digitais, que a gente poderia extrapolar e dizer que é a mesma coisa que usar um rádio, por exemplo, AM, e em vez de colocar nele um sinal de voz, colocar nele um sinal que fosse um sinal digital, de uns e zeros. Isso daria uma modulação AM digital, que o nome é ASK, de Shift Keying, porque em vez de fazer o modulador AM é bastante simples, mas em vez de fazer um modulador AM, poderia ser feito um modulador muito mais simples, que fosse apenas um chaveamento, uma mudança de chave, uma comutação, uma chave comutadora. Então a gente poderia ligar ou desligar a portadora. Ligar, por exemplo, quando o dado é 1 e desligar quando o dado é 0. Ligar quando tem uma marca, desligar quando tem o outro símbolo do alfabeto. Esse tipo de modulações extremas, tipo ligar ou desligar, on-off, é, por exemplo, o que se usa principalmente em fibras ópticas. Todos os temas de fibras ópticas acabam usando essa transição quase total do liga ou desliga. Nos sistemas de rádio, em geral, o desligar não é um desligar total. Na verdade, o que é feito é mudar o ganho que é dado à portadora, né? Uma portadora com amplitude muito grande e uma portadora com amplitude muito pequena, para ter o que às vezes a gente chama de um piloto, que ajuda a recuperar a frequência e principalmente o sincronismo, que ajuda a recuperar a fase, então, da onda. Tem outras modulações digitais que mudam a frequência, então, entre as marcas, ou a fase entre as marcas. Então, podem ser zeros e uns, podem ser representados, no caso de um sistema FSK ou de uma modulação FSK, por frequências um pouco diferentes. Por exemplo, poderiam ser uma frequência, um desvio de frequência um pouco acima da portadora, um pouco abaixo da portadora, algo como que o 1 fosse termina tendo a mesma banda de um modulador AM, e quando o dado é 0, uma frequência um pouco abaixo. E tem características desses sistemas FSK. Se é uma variação de frequência gradual, vocês veem que o traço, o sinal, ele não vai ter descontinuidade. Agora, se eu chavear entre uma frequência e outra, na hora de chavear, tem uma descontinuidade. O traço, em vez de ficar suave, se sanfonando, né, se apertando a onda, aumentando a frequência, ou diminuindo a frequência da onda, a onda ficando nos períodos um pouco mais espaçados. Se em vez de fazer isso eu faço um chaveamento entre uma onda com uma frequência muito maior e uma onda com uma frequência menor, eu posso ter no momento do chaveamento um pico na onda, né? uma descontinuidade, ou, na verdade, uma descontinuidade na derivada, uma descontinuidade na tendência daquela curva. Né? A curva, em vez de ter uma tendência que vai mudando suavemente, tem uma tendência e, de repente, pac, quebra essa tendência. E isso tem alguns problemas, isso, na verdade, gera ruídos de altas frequências, são características um pouquinho diferentes dos sistemas FSKs. No primeiro caso, quando a mudança é gradual, se diz coerente; quando tem essas quebras no traçado, se diria não coerentes. A referência do Hyken é uma referência
bastante pesada, de nível superior, com uma matemática difícil. O que eu quero é que vocês estudem nela e vejam nelas de forma muito rápida, passando os olhos por cima do livro, que vejam as figuras das formas de ondas e leiam as definições, as características principais das formas de onda, mas não realmente não precisam estudar a matemática. Eu coloquei alguns vídeos, em alguns casos não gostei mesmo dos vídeos que eu encontrei em português, achei confusos, enfim, alguns até muito cheios de, sei lá, de propagandas, de dispersões de outros assuntos. E coloquei em alguns casos os vídeos no inglês muito básico, em inglês muito simples, que achei que poderiam, a maioria pelo menos, conseguir aproveitar melhor. Além dessas modulações, então, que são igual que o AM ou FM, que a gente tinha visto no início, só que para transmitir os uns e zeros, eu coloquei uma discussão para ver a importância da largura de banda e a importância da potência nas comunicações digitais. Tem um resultado matemático que é importante, que são a base da teoria da informação, de um cara que chama Claude Shannon, um matemático dos anos 40, Claude Shannon, que dá um resultado com todo o rigor matemático, um resultado confiável de uma relação entre a largura de banda, entre a potência usada no sinal e a possibilidade de transmitir sem erro. A gente não vai ver de novo o formalismo matemático disso, mas eu gostaria, eu peço que vocês conheçam esse resultado. E o exemplo, para tentar entender um pouco melhor o que acontece com o resultado, eu descrevi um exemplo trabalhando com as modulações tipo ASK. Então, a gente pode ter uma modulação no qual o 0 e o 1 eles têm que ter uma diferença em tensão que não é mínima, tem que ter uma determinada diferença de tensão entre o 0 e o 1, entre o nível 0 e o nível 1, a amplitude da onda no nível 0 e a amplitude da onda no nível 1, tem que ter uma diferença para poder identificar o receptor se foi transmitido 0 ou 1, mesmo quando o sinal, ao sinal é somado ruído. Então, se a gente tem um sinal, digamos o sinal de banda base, né? Então que é uma reta no 0, uma reta no 1. Se em cima desse 0 soma um ruído, é uma frequência muito alta, normalmente os ruídos são banda larga, tem também frequências muito altas. Se soma um ruído, esse ruído tem uma determinada amplitude e a outra marca, né, a marca o 1 em relação ao 0, tem que ter uma amplitude que seja suficientemente grande para que, somados os ruídos, não haja intersecção entre as possibilidades da chegada do 1 e do 0. Então tem uma limitação de amplitude que é dada pelo ruído que é adicionado no canal de comunicação. Cada caso, cada canal vai ter a quantidade de ruído adicionado. Mas o exercício que eu quero que vocês façam é, então, aceitar que, para diferenciar zeros em 1, eu tenho que ter um determinado nível de tensão. Vamos supor, então, por simplicidade, normatizar ou normalizar essa diferença de tensão e chamar essa diferença de tensão de 1, se quiserem, chamem de 1 volt, né? De forma um pouco arbitrária, mas vocês podem refletir, a questão não vai perder generalidade. E dizer, bom, eu tenho duas possibilidades de enviar, se eu tenho um determinado sistema que funciona assim, 0 é 0 volts, 1 é 1 volt, não pode ser menos, e eu quero enviar o dobro de informação. Tem duas alternativas muito evidentes. Uma é dobrar a taxa, para enviar o dobro de informação, usar então períodos ou janelas de bits que sejam a metade. E com isso, de alguma forma, eu estou dobrando a frequência. A gente diria, ou generalizaria, que a gente precisa uma largura de banda maior.
Então, se eu tenho, por exemplo, um sinal de 1 megabit e eu quero transmitir um sinal de 2 megabits, eu vou dobrar a largura de banda, se eu continuo com a mesma modulação que tem apenas dois símbolos, zeros e uns. Mas eu posso ainda manter a mesma largura de banda, a mesma janela de bit, se em vez de enviar apenas dois símbolos, eu consigo enviar 4 símbolos, 00, 01, 10, 11. Se eu, em vez de enviar 0 e 1, consigo enviar 4 símbolos, a gente poderia chamar isso de 0, 1, 2 e 3, eu consigo dobrar a informação com a mesma janela de bit, portanto, com a mesma largura de banda. Só que para poder fazer isso, se vocês aceitaram a provocação de que era necessário ter uma diferença de 1 volt entre uma marca e outra para poder ser diferenciadas as marcas na hora de adicionar o ruído, na hora de chegar no receptor com o ruído que foi somado no canal. Bom, as duas marcas que eu acrescento, tipo, o 0 pode continuar sendo 0, o 1 pode continuar sendo 1, mas o 2 e o 3 precisarão ser 2 volts e 3 volts. A média de potência no primeiro caso, a média da amplitude dos sinais, supondo que a gente transmite sinais que são arbitrários ou que têm a mesma probabilidade de acontecer 0 e 1, que não é um sinal, por exemplo, de estado de alerta, onde sempre é 0, onde sempre é 1, né? Um sinal normal de comunicações, onde há variação entre zeros e uns, e a probabilidade de acontecer o 0 e acontecer o 1 é a mesma. No primeiro caso, tem uma amplitude média de 0,5. No segundo caso, tem uma amplitude de média de 1 mais 2 mais 3, 6, dividido 4, 1,5. Então, eu tenho uma triplica a amplitude média do sinal. Eu preciso enviar mais amplitude, eu preciso enviar mais tensão, com mais campo elétrico, eu preciso enviar mais potência. A potência é o quadrado da tensão a menos da resistência, que a resistência é um parâmetro fixo. A resistência de entrada do receptor, ou a resistência de saída do transmissor, alguma coisa assim. Até tem uma impedância característica do meio do ar, que também é um valor fixo. Então, se a relação entre tensões é de 3 vezes mais, a relação de potências é 9 vezes mais. A gente pode chegar à conclusão de que dobrar a quantidade de informação, dobrar a taxa de bits num sistema digital exige ou dobrar a frequência, dobrar a largura de banda, ou então multiplicar por 9, digamos, por cerca de 10 vezes a potência do sinal. E esse é um resultado importante. O resultado importante porque às vezes a gente escuta até propagandas, por exemplo, de, sei lá, empresas de comunicações, de telefonia, de internet, que prometem mundos e fundos, tipo dizer, o meu sistema é mais esperto, então ele vai te fornecer maior quantidade de informações, onde tu antes tinhas uma comunicação de voz, agora vai ter uma comunicação de vídeo, que é uma quantidade de informação muito maior, o vídeo. Bom, tudo bem, o sistema pode sim ser mais moderno, mais esperto, mas certamente tem que ter por trás ou um aumento na largura de banda desse sistema, ou um aumento de potência na transmissão. Não basta apenas dizer que o meu sistema é melhor que o sistema do concorrente. Para a gente conseguir ter uma taxa de comunicações mais importantes, a gente precisa ter a outorga de frequências ou a liberação de faixas de espectro, de larguras de bandas, feita pela engenharia de espectro, pelos setores de gerência de espectro, no caso brasileiro, da Anatel e do Ministério das Comunicações. Tem este texto, mais ou menos como provocação, tem as referências dos capítulos dos livros. De novo, o capítulo do livro é muito mais denso. A gente pode continuar tirando as dúvidas no fórum, acho que para mim funciona bem assim, e a gente pode voltar a conversar nas semanas próximas para tentar esclarecer isso depois de vocês fazerem a leitura, mas eu insisto que é importante vocês retomarem e tentar fazer a leitura deste assunto que eu coloquei.
A última família de modulações, eu não gosto pessoalmente de chamar de modulações. Para mim, modulação é algo que mexe com uma portadora, que vai trabalhar em altas frequências, ou em mais altas frequências, para ser enviado por rádio. Muita gente chama de modulações pulsadas, e elas são de uma família que em telefonia, por exemplo, se diria que é codificação de linhas, que é tu, na verdade, transformar um sinal que é analógico em sinal digital ou em sinais de pulsos. Então tem diferentes famílias, os jeitões básicos se chamam PAM, PWM, PPM. Vocês podem ter vistos ou vão ver, por exemplo, o PWM na área de potência para controle da potência entregue a uma carga ou controle da velocidade de um motor. Mas, bom, esse tipo de modulações pulsadas, a gente tem essas definições que eu vou também pedir para vocês estudarem e a gente volta a conversar. Modos mais elaborados do que esses primeiros PAM, PWM, PPM, PCM, DPCM, são os modos de sinalização que tem naqueles quadros, por exemplo, esse DH, PDH, que também a gente conversou no início. Mas o jeitão básico é fazer a transformação de um sinal analógico num sinal de pulsos, um sinal mais fácil, digamos, de digitalizar, e no qual acontece primeiro um momento de amostragem, um momento onde o sistema olha para o sinal digital, e uma quantização, uma escolha, na hora de olhar para aquele sinal digital, uma escolha de um nível próximo que possa ser representado digitalmente. Esse nível próximo não precisa ser zeros e 1, pode usar muitos bits, sei lá, 5 bits, então vai ter 32 níveis, né? Então, eu vou transformar a minha senoide em algo meio escalonado, meio quadriculado, porque eu não tenho um contínuo de níveis, eu não tenho infinitos níveis contínuos para escolher, eu vou ter uma quantidade quantificada, uma quantidade discreta, um número limitado de níveis para escolher. Isso é a quantização. E o momento onde onde o sistema olha para a onda analógica contínua para fazer essa avaliação é o momento de amostragem, ou sampling. E a gente pode, então, transformar essa amostragem, ou, enfim, num nível, e ter um número digital, que pode ser um código, ou a gente pode transformar isso de forma mais simples em pulsos com diferente largura. Isso feito de jeito totalmente analógico, por exemplo, com um amplificador comparador. A gente coloca uma onda dente de serra, tem um vídeo com esse exemplo, uma onda dente de serra que ela é adequada, ela é amplificada para que fique de uma amplitude comparável ao sinal que quer ser transformado em pulsos, e quando a onda dente de serra é superior ou é maior ou menor que o sinal contínuo analógico, a gente passa isso por um amplificador comparador que vai dar uma saída positiva ou negativa, vai transformar em mais um ou menos um, ou dependendo de como se alimenta esse amplificador, 0 e 1. Só que esse 0 e esse 1, em vez de ter uma janela de bits bem determinada pelo sincronismo do sistema, esse 0 e 1 tem a largura dada pela relação entre o dente de serra e a onda contínua, né? A onda que quer ser amostrada. Ou pode ser feita no momento da amostragem um pulso com amplitude igual à amplitude amostrada, a amplitude da onda senoidal. Isso seria um sistema PAM. Também pode se mexer em atrasos, em defasagens, e que a defasagem dependa da amplitude do sinal. Então, com uma defasagem, então mudando a posição do pulso, eu posso representar aquele momento que foi amostrado.
Com esses dois tipos de modulações, mas as modulações analógicas, a gente fecha os conteúdos previstos para o primeiro trimestre. O que a gente tem daqui para frente nas próximas 3 semanas? Aí eu gostaria que vocês estudassem esses assuntos. E a gente tem os momentos de avaliação. Os momentos de avaliação propostos são 2. Eu juro que eu tinha postado ontem aquele primeiro exercício para trabalhar um pouco com os mapas e a canalização e para tentar começar a pensar em questões de antenas, tentar localizar a posição de um transmissor e qual é o ângulo em relação ao campus Canoas. Isso daria, numa possibilidade prática, a orientação que precisa ter a antena para poder pegar esse sinal. Então, se a antena é a palma da minha mão, por exemplo, e eu estou tentando receber um sinal que vem de Novo Hamburgo, eu vou ter que direcionar a minha antena para o norte, de Porto Alegre, vou ter que direcionar para o sul, exatamente com os ângulos em direção ao Morro da Polícia, onde ficam a maioria das antenas de TV e FM de Porto Alegre, ou ao Morro dos Irmãos, onde ficam a maioria das antenas de TV e FM de São Leopoldo, Novo Hamburgo, ou então as Ilhas do Guaíba, se eu quero pegar um sinal de onda média, de AM, que é onde ficam a maioria das antenas de AM. Tem outras antenas, transmissoras pequenas, em outros locais, muitas vezes de baixa potência no centro das cidades. Eu tinha feito ontem até o sorteio para cada um de vocês fazer um mapinha de transmissores diferentes, composições diferentes. O trabalho seria, tem no fórum um exemplo que em algum momento eu tinha colocado, algo de cálculo de mapas de azimuth. Eu tinha colocado essa tarefa, mas agora não vi ela, então vou pedir socorro para o Ricardo, ver se a gente tem como recuperar, se por acaso apaguei sem querer essa tarefa, se não eu vou postar de novo até quarta-feira, talvez. E em relação à outra tarefa, tem um desdobramento em 2, ou fazer uma apresentação por vocês, ou fazer um pequeno relatório em cima de simulações de algum desses tipos de modulações feitas no LT Spice ou em outros simuladores de circuitos que vocês usem. Eu postei alguns exemplos, vários exemplos de vídeos das modulações analógicas, AM, acho que FM também, e agora, mais recentemente, de algumas das modulações digitais para fazer esses exercícios. Então, eu pediria para cada, também, se vocês concordam, eu posso fazer um sorteio de novo e colocar uma lista pedindo para cada um de vocês fazer esse exercício. Como a gente não tem, são 20 vocês, se eu não me engano, e a gente não tem 20 modulações, algumas têm um nível de dificuldade muito maior, então eu vou tirar da proposta de trabalho, mas como fazer os simuladores dessas modulações, enfim, talvez a gente possa selecionar 10 tipos de modulações para trabalhar. Eu não sei se vocês querem trabalhar individualmente e por duplicado, 2 de vocês trabalharem com a mesma modulação, ou se vocês querem definir já duplas para fazer isso. Não sei se vocês têm posição em relação a isso, ou se vocês conversam, a gente vê isso e define isso mais adiante. Eu gostaria ainda 2 coisas. Como a gente tem o feriado na semana que vem, eu gostaria de ver, de repente, algum momento, ou então a gente faz talvez via fórum, de forma assíncrona, para discutir essas definições. Não sei se vocês preferem combinar algum momento para a gente se encontrar na quinta ou na sexta, ou se a gente faz isso de forma também via fórum assíncrono. Essa é uma definição para... Soro, eu acho melhor de fazer de duplas.
Pode ser. Se todo mundo concorda com o Noga, para mim não tem problemas. Vocês definirem as duplas ou eu sorteio as duplas? Acho que definir é melhor, senhor. A gente define, senhor. A gente sabe com quem a gente faz melhor. Tudo bem. Acho que pode ser. Vocês conseguem me mandar essa lista logo, até quinta-feira, por exemplo? Se acertarem com essas duplas? Tranquilo, senhor. A gente Beleza. manda por onde? Acho que no fórum eu abro um tópico em relação a estas tarefas de avaliação no fórum para fazer as definições dessas tarefas. Eu abro daqui a pouco, eu abro amanhã, hoje à noite. Ok. Certo? E vou tentar recuperar essa listagem das outras tarefas. Qualquer coisa vocês pedem a ajuda via fórum ou a gente combina algum encontro para discutir isso. Nas próximas semanas, então, a gente teria essas apresentações. A gente deixa para fazer no dia 9 as apresentações desses relatórios com esses simuladores dessas modulações. Pode ser? 9 e dia 17, na verdade, tem esses 2 dias.